hoje nós estamos aqui com Shaoki El Lahel, que dedicou boa parte da sua vida à prática terapêutica e ao ensino do Jin Shin Jutsu. Antes disso, ele experimentou uma grande quantidade de sabedorias e técnicas terapêuticas, entre elas a medicina chinesa, em busca de se conhecer e se curar. Hoje em dia, com mais de 45 mil casos tratados e centos de alunos formados profissionalmente, ele conta com uma vasta experiência. Ele concebeu seu próprio método, que é conhecido como Jin Shin Jutsu Shaoki, que lhe permite chegar com bastante rapidez à causa das doenças. E é nas causas onde Jin Shin Jutsu opera. No ano de 2020, ele decidiu fechar sua escola em Barcelona e desenhou uma nova forma de ensinar. Shaoki, então eu acho que para que as pessoas possam conhecer melhor sobre essa prática terapêutica de ensino, eu acho que valeria a gente, gostaria de fazer algumas perguntas, né? Então, a primeira delas seria: no que consiste um intensivo de Jin Shin Jutsu Shaoki? Em que consiste um intensivo de Jin Shin Jutsu Shaoki? El Jin Shin Jutsu, la idea nació cuando con los alumnos, a pesar de los trabajos que se hacían, la gente... Voy a empezar a repetir. Los alumnos y los enfermos, todos tienen mucha dificultad em trabalhar-se a si mesmo. Então, você está falando que muitos alunos que chegam com alguma questão, com alguma doença, uma enfermidade, eles têm muita dificuldade de se curar. Quando, a pesar, y después de haber aprendido muchas medicinas de la medicina alternativa, cuando conocí Jin Shin Jutsu, então, apesar de vivenciar muitos tipos de medicinas terapêuticas, quando ele conheceu o Jin Shin Jutsu, me tocó estar en presencia de una mujer de 84 años. Me impactó tanto. Ele esteve na presença de uma mulher de 84 anos e isso causou um grande impacto. Era tan grande, importante, verídica la información que daba. Era tão grande, tão importante e verdadeira a informação que ela dava, que decidi no tomar ni un apunte. Que ele decidiu não tomar notas, sino disfrutarlo en mi pecho, en mi corazón y mi alma. Senão ele desfrutar dentro dele, no peito, na sua alma. Era una impresión de mucha alegría de saber que es tan cierto. Era uma alegria de saber que é tão certo como realmente bello y es lo que la humanidad necesita. Que é o que veio e o que realmente a humanidade necessita. Es muy simple en su aplicación. É muito simples na sua aplicação. Pero sumamente profundo y sabio. Mas muito profundo e sábio. Y también ambiguo. E também ambíguo. Y lo más maravilloso es la prontitud, la rapidez. E o mais maravilhoso é a prontidão e a rapidez. De sus resultados. Dos seus resultados. Hoy día yo puedo decir, porque lo he vivido muchas veces. Hoje em dia ele pode afirmar isso porque ele viveu isso várias vezes. Que no hay enfermedad
incurable en Jinshin Jitsu. Não existe uma doença incurável no Jinshin Jitsu. Entonces, el intensivo de sanación es cuando los alumnos, algunos trabajaban y otros más, era sumamente importante que el alumno se cure a sí mismo. Então, durante o intensivo de cura, alguns alunos trabalhavam mais, outros menos. O importante é que ele realizasse a sua própria cura. Entonces, cuando llegamos al final Quando de se la chegou ao final formación, da formação, lo más importante que lo que han estudiado o mais importante que eles estudaram es cuánto han cambiado é o quanto eles mudaram. su relación con él mismo, A relação com eles mesmos, con su esposa o esposo, com a sua esposa, o seu esposo, cómo ha cambiado con respecto a sus padres, porque la mayoría juzgan a sus padres, como eles mudaram em relação aos seus pais, porque a maioria tende a julgar os seus pais, sus relaciones en el término profesional de trabajo, a sua relação no que diz respeito ao trabalho y qué aportación traen a su sociedad. e o que eles contribuem com a sociedade. Esto era más importante de lo que ha memorizado para mí. Isso é o mais importante do que eles têm aprendido para mim. Entonces, como Jinshin Jitsu es apertura de conciencia, Então, como o Jinshin Jitsu é abertura de consciência, de autoconocimiento, descubrirse uno, de autoconhecimento, de uma pessoa se descobrir a si mesma y autocurarse, e de se autocurar, entonces esto es lo que hace que la conciencia se abra. isso é o que faz com que a consciência se abra, El autoestima y el autoamor sale a la luz, a autoestima e o seu autoamor, ele vem para a superfície, ele sai para a luz, el miedo fuera, o medo desaparece, la ira fuera, a ira, a raiva desaparece, el falso semblante también. o semblante falso também. Entonces, cuando veo que la persona ha cambiado, es buena gente y que aún no ha abierto sus canales, Quando eu vejo que a pessoa mudou, mas ela ainda não se curou totalmente, mas ela abre os seus canais, he considerado que un intensivo de Jinshin Jitsu desbloquearía todo el resto que había que desbloquear. é considerado que um intensivo de Jiu-Jitsu ele vai desbloquear todo o resto que ficou faltando. La idea era solamente con los alumnos en el final del curso. A ideia era somente com os alunos no final do curso. Hasta que un día un empresario, amigo mío, Até que um dia um empresário amigo meu estaba muy extremadamente mal, que vi hasta el círculo de la muerte sobre él. estava extremamente mal e eu até vi o círculo da morte ao redor dele. Le he dicho de venir al intensivo con los alumnos. Eu o convidei a vir ao intensivo com os alunos. En 4 días era un hombre nuevo. Em 4 dias, ele se tornou um homem novo. Entonces empecé a dejar que entre gente que de conocimientos estaban muy mal. Então, eu comecei a deixar que entrassem pessoas que de conhecimento estavam muito mal. Y luego lo he abierto al público. E logo eu abri ao público.
porque la gente me lo reclama. Porque porque as pessoas me pedem. Hay personas que realmente cada año con los alumnos ya llevan 4 o 5 años que repiten, quieren. Existem pessoas que já repetem esse intensivo pela quarta ou quinta vez. Son empresarios que se agotan, que se cansan. São empresários que estão cansados, esgotados. Y porque el estilo de vida de hoy día E porque o estilo de vida de hoje em dia es el que enferma seriamente y mata. é o que deixa as pessoas seriamente doentes e chega até a matar. Porque según Jin Shinjitsu, el ser humano, si quiere vivir, Porque, segundo Jin Shinjitsu, se o ser humano quer viver, no hay enfermedad que le pueda matar. não existe uma doença que possa matá-lo. Por eso, lo más importante al enfermo de grave enfermedad Por isso, o mais importante para a pessoa que está doente de uma doença séria, grave, le digo directamente que el miedo lo va a matar rápido. eu digo para ele que, na verdade, o que o vai matar rápido é o medo. Y lo único que le va a salvar E o que vai salvá-lo es las ganas de vivir. é a vontade de viver. Entonces le doy el tratamiento para que hiciera en su casa. Então, eu dou tratamento para essa pessoa para que ele faça isso na sua casa. Porque, Valeria, no hay médico, en mi criterio de Jin Shin Jitsu, ningún médico ni ningún terapeuta puede curar un enfermo. Porque, na minha opinião, nenhum médico, nenhum terapeuta pode curar uma pessoa que está doente. Sino un buen médico y un buen terapeuta Senão, um bom médico, um bom terapeuta es una persona amorosa, é uma pessoa amorosa, humanista, humanista, muy sabia muito sábia y con experiencia, experto e com experiência, que seja um especialista que pueda descubrir dónde está el núcleo de la enfermedad que possa descobrir aonde está o núcleo, a causa da doença. y darle la herramienta correcta al enfermo E que dê a ferramenta correta à pessoa que está doente. para que el enfermo haga su milagro. Para que a própria pessoa que está doente faça o seu milagre. Y todos los que han deseado vivir E todos que desejaram viver han sobrevivido a enfermedades desconocidas, raras, muy peligrosas, no han sabido nunca, y sus enfermedades terminales, algunos en 2 y 3 semanas han acabado con ella. eles têm sobrevivido a doenças que são raras, graves, terminais. Essas pessoas, em 2, 3 semanas, têm curado essas doenças. Y hoy día, como la situación a nivel mundial es muy peculiar y muy estresante, con miedo continuo que presiona la mente del pueblo, E hoje em dia, como a situação ela é muito curiosa, existe uma pressão, existe um medo que paira sobre a nossa sociedade. pues queremos y ofrecemos el intensivo que aclara a la gente, el miedo desaparece y la ira también, y la persona se centra y su fe en sí mismo y lo que ocurre se hace inmensa.
a pessoa com o intensivo, ela pode se tratar e esse medo desaparece, e os benefícios dessa cura são imensos. Hay ejercicios simples, como hacer esto, por ejemplo, esto aquí, donde se dobla el brazo, y el otro allí, 20 minutos al día. Existem exercícios simples, como, por exemplo, esse de você dobrar o braço e colocar os dedos aqui 20 minutos por dia. Esto cambia mucho la persona en la vida. Entonces, no discute. Los que se pasan con la gente, los que abusan, dejan de abusar. Entonces, pone a todo el mundo en su sitio y la propia persona en su centro, sin abrir la boca, sin discutir. Isso coloca a pessoa de uma forma com que, a ver si yo comprendí esta parte, me está diciendo que, por ejemplo, con este ejercicio te proteges de las personas que por ahí te podrían hacer daño. Bueno, es que los primeros que abusan son los familiares. Tá, Los então, esposos, uno con el otro, los padres con los hijos con los padres, porque hay una dinámica de dar y recibir. Si no está bien equilibrada, estropeamos a nuestros hijos y los hijos ya se revuelven y se convierten, en vez de hijos, enemigos. Entonces esto todo se le frena y se lo pone en su sitio sin haber discusiones ni peleas. Un marido que acusa de la bondad de su mujer, también lo mismo. Então, esse exercício que ele demonstrou agora no vídeo, ele está dizendo que ajuda nos conflitos com as outras pessoas. E que esses conflitos geralmente estão com as pessoas mais próximas, que são os familiares. Então, que seja entre marido e mulher, mãe e filhos, e que ao invés das pessoas, muitas vezes, essa forma de se relacionar faz com que as pessoas se tornem inimigos. Com esse tipo de exercício, por exemplo, vai haver uma solução de um conflito sem que haja uma grande discussão. Esto es muy interesante, ¿no? También hay ejercicios simples, por ejemplo, coger el 1, 2, 5, luego el 1, 2, 3, 4, seguido del 5, 4, 3. Esto elimina todas las causas desde su profundidad de todas las enfermedades, de las más de 3.600 enfermedades. Por exemplo, esse outro exercício que ele demonstrou, de pegar os dedos e pegar os dedos em alternância, é um tipo de exercício que pode combater as doenças mais sérias que existem. Entonces, cada dedo, no te imaginas, tiene 14.400 funciones. Cada dedo. Tenemos Cada 10. dedo tem mais de 14.000 funções. E uma 14.400. Como? Cada dedo, 14.400 funciones especiales. Exatamente, são 14.400 funções especiais. E te hago una pregunta. Sí. Todo esto está, esta práctica de Shinshu Jitsu, uno trabaja con la propia energía, con la energía de su propio cuerpo. Eu vou traduzir. A minha pergunta para ele foi que se essa técnica do Jinshin Jitsu está trabalhando com a energia do próprio corpo. Bueno, es que todo lo que hay es energía. Bien, lo que pasa que los problemas en la infancia, los conflictos emocionales, afectan a la persona de tal modo que nosotros tenemos dos hemisferios. En los dos hemisferios tienen que trabajar conjuntamente. El derecho capta las nuevas ideas, la iluminación, la intelectualiza con el izquierdo,
y los dos montan el proyecto de la idea que llegó de arriba y entonces luego la ejecutan. Pero todos los estamentos, la educación, los sistemas, la política, la religión, han encerrado a la humanidad y a las personas en el cerebro izquierdo. El cerebro izquierdo no puede crear nada. Uno bien se vuelve más astuto de vivir lo mismo, la mentira, el autoengaño y engaño, y allí va la enfermedad. Es como un carro que tiene dos caballos, uno lo cierras al todo y otro le sueltas. ¿A dónde puede ir? No puede ir a ninguna parte, da círculo. A ver se eu me acordo todo. Então, o que você disse é que tudo é energia. Tudo é Todo es energia. Que muitas coisas começam na infância, muitas coisas, eu acho que o que você está querendo dizer, muitos comportamentos, formas de ser que podem nos deixar doentes, enfermos, começam já quando somos muito pequenos, né? Você falou sobre o cérebro, a parte esquerda, que é o intelecto, e a parte direita, que são as emoções. La parte derecha es la emoción, dijiste. La parte derecha, no, la emoción existe, pero la parte derecha es la sabiduría, es la creatividad, es la intuición, es el alma. Bueno, a parte direita, na verdade, a emoção ela existe, a parte direita é a criatividade, é a parte criativa, é a alma, e que o cérebro esquerdo com direito deveriam estar funcionando juntos, a parte direita com o esquerdo, para que a vida fosse. Hoje em dia, a nossa sociedade exige muito da nossa parte intelectual, ¿no? Me dijiste que la sociedad hace con que dejemos el lado derecho y Lo único que ejercitemos. crea, lo que crea el cerebro izquierdo es frenar, miedo, verlo todo desde una perspectiva pesimista, no creer en nada. Todo el mundo me va a hacer daño, todo el mundo es ladrón, todo el mundo es malo, y no es así. Então, a parte esquerda, ela vai fazer com que eu veja tudo de uma perspectiva racional, e que eu vá, isso gera o medo, que eu desconfie das pessoas, que eu tenha uma visão da vida pessimista, quer dizer, eu não consigo sair desse tipo de atitude. E isso é o que vai me deixar doente. Sí. Ahora, yo te doy un ejemplo. Las personas que con miedo no se atreven a hacer nada nuevo. As pessoas, um exemplo, as pessoas que com medo não tentam fazer algo novo, no hacen nada para avanzar, para crecer espiritualmente, ayudar a los demás, acompañar a los demás, sino son personas que se recluyen, tienen miedo de todo, todo el mundo es enemigo. Entonces estos tienen problemas de rodillas. Las rodillas son el primer motor y el precursor divino. Cuando uno le cuesta hacer algo, si se coge los unos, le mueve. Aquellos que comienzan cosas y no las acaban nunca, también. Entonces empezarán a acabar. Y es tan poderoso esto que si se cogen los unos 1 hora al día, en 3 partes, 20 minutos por la mañana, 20 al mediodía y 20 a la noche, durante un año, no le queda ni una enfermedad en el cuerpo. Bom, então o que eu entendi é que as pessoas então que não tentam algo novo, que elas ficam ali presas, geralmente a parte do corpo que vai ser afetado é o joelho, né? Elas não vão fazer nada, elas vão ficar presas dentro desse medo. Existe alguns exercícios que podem ser feitos nesse joelho, e que ao longo de um certo tempo de exercício, isso vai desaparecer. Eu acho que o que ele está dizendo aqui, que o importante é que a dor no joelho foi gerada
por essa inércia das pessoas de não tentar algo novo, de ficar unicamente fechadas nelas mesmas, sem fazer nenhum tipo de movimento, não ter um tipo de atitude diferente do que elas costumam ter. Y algo importante que tiene que ver, entra en el trabajo del intensivo. Nosotros los humanos tenemos 3 líneas. La del pecho, que esta es los sentimientos, las emociones, el espíritu. Bueno, então, nós os humanos temos 3 linhas. Essa do peito, que é o sentimento. Y la línea de la cintura, que acaba allí de las últimas costillas. E a linha da cintura, que termina aqui nas costelas. Que es la mente, los pensamientos, la digestión y la psicología. A digestão e a psicologia. Sí, pero la digestión no solamente la comida. Uhum. Y la otra, la tercera, a nivel de caderas, es el nivel físico. O sea, en el nivel físico nosotros tenemos que aplicar lo que aprendemos del plano vertical en el plano horizontal. Então, e o terceiro ponto seria esse das cadeiras, que é o plano físico. Nós teríamos que aplicar o que temos nesse plano vertical, nesse plano físico. Bien. La línea del pecho es la raíz. A linha do peito é a raiz. La de la cintura es el tronco. A da cintura é o tronco. Y la línea de las caderas son los frutos. E a das cadeiras, essa parte de baixo... Ahora, ¿qué pasa en la humanidad? ¿Cómo? Cuando aquí, en la línea del pecho, el niño le pegan un grito fuerte a los 2 años, 3 años. Por exemplo, nessa linha do peito, a uma criança, quando você grita com essa criança alto, de forma forte. Pues este niño hace una escisión total, se encoge en postura fetal y se muerde las uñas. Pero a partir de allí empieza a vivir en una burbuja, creando una fantasiosa realidad, porque la verdadera le asusta, le mata de miedo. Bom, essa criança, ela vai se encolher, ficar numa posição fetal, colocar os dedos na boca, e aí ela vai se fechar, porque essa atitude gerou um grande medo nessa criança. Se genera un bloqueo cerebral, Isso en la garganta, una expresión de enfado, de enojo fuerte, el corazón se dispara, todo el sistema interior se encoge, los muslos interiores del niño se acartonan y esto queda toda la vida. No sabe pensar. Bom, isso vai criar uma consequência para toda a vida, que ele não vai conseguir pensar. Ele vai ter essa sensação aqui desse peito fechado, essa falta de ar, ele vai ter como que dentro dele guardar uma sensação de raiva. Entonces, el espíritu no está. Então, o espírito não está. Entonces, un árbol que no tiene raíz, ¿qué frutos va a dar? Então, uma árvore que não tem raiz, que frutos vai dar? Essa árvore não vai dar nada. La pelea la gana el cerebro izquierdo, domina. Então, a gente tem que, nesse caso, a parte esquerda do cérebro que está dominando. Y el cerebro izquierdo es como el caballo de Atila, donde pisa no nacen hierba. E a parte esquerda do cérebro é como o cavalo de Átila, onde ele pisa não vai crescer o pasto. Y Jinshin Jitsu, y en este intensivo, la gente vuelve a conectar con su alma. E nesse intensivo do Jinshin Jitsu, as pessoas elas vão voltar a se reconectar com a sua alma. Vuelve a sentir
porque la mente congela, el cerebro congela, no sienten ni padecen. Então, elas vão voltar a ter sensações, a ter sentimentos, porque a parte esquerda do cérebro, devido a essas experiências, congelaram esses sentimentos. Por eso los alumnos con la práctica recuperan esto y ya sus acciones, sus actos son amores. E aí, durante a prática, esses alunos recuperam esse afeto e isso vai afetar a sua modo de viver. Y también los que hacen el intensivo se quitan mucho peso y vuelven a sentir y a funcionar E mucho os mejor. que fazem o intensivo, eles tiram esse peso que ficou por muito tempo em cima deles e eles vão voltar a ter essas emoções, a ter os sentimentos. Es que cuando el alma está herida, Quando a alma está ferida, el alma corre en la sangre. a alma corre no sangue, corre nas veias. Los malos pensamientos, los malos sentimientos ensucian la sangre. E os pensamentos negativos, eles vão sujar o sangue, contaminar o sangue. Entonces, y todas las causas de la enfermedad están por el mal pensamiento, el mal sentimiento. Entonces, todas as causas das doenças, na verdade, elas estão nos maus pensamentos e nos maus sentimentos. y las pastillas no curan el alma. As pastilhas não curam a alma. Jinshin Jitsu sí. Jiu-Jitsu sí, cura a alma. Entonces, lo que está diciendo, yo voy a decir aquí, después lo traduzco, es que el Shin-Shun-Jitsu va directamente a la causa, ¿no? Que la medicina tradicional en general trata los síntomas, pero no la causa. ¿Es eso lo que decís? Bueno, yo voy a traducir mi pregunta. Es que... Eu perguntei Correcto. se então que ele está dizendo que essa técnica ela está curando diretamente a causa. E a medicina tradicional, o que ela faz é, na verdade, tratar os sintomas. Bien, ahora te voy a dar un ejemplo cómo trata el Jinshin Jitsu. Imagina que uno tiene una enfermedad muy seria. Bom, ele vai dar um exemplo. Vamos imaginar uma pessoa com uma doença muito séria. E ele vai buscar ajuda nesse método. El enfermo de enfermedad muy grave, cuando le han dicho tiene 10 días de vida, me visita 4 veces hasta que se cure. Essa pessoa que está doente com essa doença terminal, em 4 ou 5 encontros no Jinshin Jitsu, ela já vai se curar. Uma visita de 1 hora. Uma visita de 1 hora. Y hay muchos que mucho antes, 3 semanas, 1 mes. E muitos até vão se curar muito antes que isso, 3 semanas, 1 mês. Entonces, bien, nuestro estudio de Jinshin Jitsu nos enseña a reconocer todo. O sea, tu voz dice información. Tú como el cuerpo dice a voz alta lo que nuestra boca calla. Lo dice todo. El cuerpo no miente. Pero entonces nosotros aprendemos cómo reconocer lo que tiene la persona, porque el enfermo no sabe lo que le pasa ni por qué. Nosotros tenemos que decirle en Jinshin Jitsu el por qué sufre lo que sufre. Tiene que conocer y saber para corregir, porque no se puede. No Jinshin Jitsu, o que vai se reconhecer a causa é através do corpo, porque o corpo fala. Então, assim como ele deu o exemplo dos joelhos, né, ele aprendeu ao longo desse tempo que
determinados problemas no organismo estão falando, na verdade, qual é esse problema, a causa do problema que essa pessoa tem. E a pessoa, quando chega ali, ela não sabe o que ela tem. Nesse intensivo, o que vai se fazer é ajudar a pessoa a entender qual é o real problema que ela tem. Correcto. Entonces, confeccionamos un trabajo de tratamiento que a mí el tratamiento me cuesta entre 2 y 4 horas confeccionarlo, porque es todo personalizado. Então, ele vai, na verdade, durante esse curso, fazer, né, desenvolver o tratamento para cada pessoa. Isso demora para ele por volta de 4 horas, por exemplo, para ele poder pensar no tratamento de uma pessoa. Entonces, el tratamiento trata 4 cosas a la vez. La primera, frenar la enfermedad, el crecimiento de la enfermedad, porque la enfermedad siempre Então, la genera un proceso autodestructivo. Então, o tratamento ele vai agir em 4 frentes, né? O primeiro deles, por favor, ¿puedes repetir lo que dijiste ahora por último? Sí, El primero, tratamiento está en cuatro sí, la bases. primera es frenar la enfermedad. A primeira é parar a doença. Sí. Por muy fuerte que sea, se para. Por mais forte que ela seja, ela é possível pará-la. A la vez, la corrección a nivel mental emocional que genera la enfermedad. Então, Que es la aí causa. existe a correção em nível emocional, que é o que está gerando essa doença. La tercera es corregir, sanar el punto afectado, donde está afectado el cuerpo. A terceira é corrigir o ponto que está afetado, que en realidad es el síntoma, ¿no? Sí. Ahora, el desastre nuestro que hacemos en la salud afecta a todos los órganos. Então, mas o que nós geramos em relação à saúde afeta todos os órgãos. Entonces, regeneramos el órgano o los órganos afectados, enfermos, porque en Jinshin Jitsu es la única medicina del mundo que regenera los órganos. Então, o que nós fazemos é regenerar todos esses órgãos que foram afetados, porque no Entonces, el enfermo, según la gravedad, tiene que hacer 3 o 4 sesiones diarias. Então, a pessoa que está doente, ela tem que fazer 3 a 4 sessões diárias. Sí. Y por eso se sanan. Y no todos los que han pasado por las clases o la terapia, su vida cambia 180 grados. E todos que passaram pelas aulas ou por esse tratamento, a sua vida cambiou 180 graus. Porque no se puede curar nada en el cuerpo físico Não se pode curar nada no corpo físico si no sanamos la manera de pensar que lo ha generado. se a gente não trata e não cura a maneira de pensar que gerou essa doença. Y Jinshin Jitsu es lo que hace. E La causa y el efecto. é isso que o Jiu-Jitsu faz. É a causa e o efeito. E em relação ao intensivo, quem pode participar? A minha pergunta foi, quem pode participar desse intensivo? 2 cosas importantes te voy a explicar. No hay nadie que no pueda participar en Jinshin Jitsu, porque es la única medicina que no genera efectos secundarios, aunque te equivoques 100%. Não existe, todas as pessoas podem participar. Não existe
nenhum pré-requisito para que se participe desse curso. Ahora, los que más lo necesitan, Os en que primer mais grado, son los que tienen la salud muy caótica, mal. Os que mais precisam desse intensivo são que estão com a saúde caótica, que estão com a saúde mal. Y Bueno, todo el trabajo se hace en absoluto silencio, no se habla. No se puede hablar ni conversar. todo o trabalho se faz em absoluto silêncio. Não se pode falar, não se pode Conversar ni escuchar música. conversar nem escutar música. Uma pergunta: este intensivo são encontros com um grupo de pessoas ou individual? Eu perguntei se o intensivo são encontros individuais ou com um grupo. Son grupos de personas que se dividen en grupos de 3. Cada camilla son 3 personas. É um grupo de pessoas que vão se dividir em grupos de 3 pessoas. Bueno, en este intensivo cada uno tendrá la oportunidad de tratar sus enfermedades. Pasarlas. Yo quise decir, si yo hago el intensivo, yo voy a mirar hacia mis problemas particulares, mis cuestiones. Yo pregunté Bueno, si uno en particular no. Uno en particular no. Pero sí las 3 partes que pueda causar la enfermedad será tratada de manera muy potente. Aham. Então, o que vai ser feito é que as 3 causas das enfermidades vão ser tratadas de uma forma muito potente. Y luego, después, se le puede dar algo personal para que ella acabe el trabajo. E depois pode-se dar algo pessoal para que a pessoa termine o tratamento. E, Schalke, há um limite de idade? Eu perguntei se existe um limite de idade. Não. Não. Bueno, a mí me parece genial, ¿no? Bueno, sí lo es. que yo creo que de verdad vivimos en una sociedad que, como dijiste, cada vez más uno está en la parte intelectual y deja de ejercitar la parte de la creatividad, la parte de sentir, de vivir emociones, ¿no? Bom, eu disse aqui que para mim me parece espetacular, porque eu acho que a gente vive numa sociedade que realmente nos exige cada vez mais essa parte intelectual. Eu acho que a humanidade vem deixando de lado esse lado da questão do sentimento, da criatividade, eu acho que até de um olhar mais generoso perante a nós mesmos e aos demais, né? Yo dije que me parece que nosotros hemos perdido esta mirada con más generosidad a uno mismo y a los demás, ¿no? Sí, es muy importante. Va a hacer 2 diferencias importantes. El absentismo de uno mismo va a desaparecer porque esto se genera cuando la mente se apodera de la vida del individuo y vuelta a la vida que nace desde el alma. Entonces, somos almas que necesitan un vehículo que es el cuerpo, no un cuerpo, idolatrar el cuerpo. Sim, nós somos almas que precisamos de um veículo que é o nosso corpo. Nós não somos meramente um corpo. Y entonces esto lo haremos allí. Tenemos los días 2, 3 y 4. Se hará desde las 9 de la mañana de diciembre. A partir de las 9 empezamos
hasta entre las 7 y las 8 de la tarde. Uhum. Então, o curso Cada... vai ser... Sim, o curso de formação vai ser No, celebrado esto es aqui. el intensivo. Esto es Ele el é intensivo intensivo. que Ele é vamos a empezar. intensivo de cura, vai acontecer aqui em São Paulo nos dias 2, 3 e 4 de dezembro, das 9 às 19 horas, no Hotel Adagio. Bueno, yo a mí me ha encantado escucharte, ¿no? Te invitamos a formarte el que empezar la formación la próxima, el día 15 de noviembre. El 15 de noviembre, Son 3 horas cada semana. 3 horas cada semana. Bueno, yo de verdad me parece espectacular. Yo creo que sí, que yo lo voy a pensar con mucho cariño y voy a mirar acá, porque siempre así, estamos siempre con muchas cosas, ¿no? En una sociedad que te exige siempre más y Pero más, dedicarnos pero hay a que algo encontrar tiempo para para uno. cuidarse para uno. Entonces, eso es cierto. Ha sido un placer y te lo agradecemos mucho. No, placer. A mí una gran oportunidad. Y a nosotros también. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao.